O sol ainda não havia rompido completamente o horizonte quando o rancheiro atravessou suas terras a cavalo, em silêncio. A luz fraca da alvorada pintava o deserto de tons frios, azulados, quase irreais. Era a hora em que o mundo parecia suspenso, e nem noite, nem dia, e ele sempre gostara disso. Naquele intervalo, as lembranças doíam menos. Seu rosto, sulcado por rugas profundas, era prova viva de décadas enfrentando vento, poeira e escolhas erradas. O chapéu gasto projetava a sombra sobre olhos cansados, olhos de quem já vira homens morrerem por menos que um olhar atravessado. O corpo ainda era forte, mas carregava o peso invisível da culpa, em aquela que não some com o tempo, apenas aprende a se esconder. Ele cavalgava devagar, inspecionando a cerca ao sul do rancho, quando algo interrompeu o ritmo monótono dos cascos. Um som baixo. Irregular. Um quase gemido, abafado pelo vento. O rancheiro puxou as rédeas. Silêncio. Por um instante, pensou ter imaginado. O deserto pregava peças. Mas então ouviu de novo uma respiração falha, pesada, como se o próprio chão estivesse tentando sobreviver. Ele desmontou. Caminhou alguns passos, atento, a mão próxima do coldre por puro hábito. Entre arbustos secos e pedras rachadas pelo calor, viu primeiro o sangue. E escuro. Seco em alguns pontos, ainda úmido em outros. Seguiu o rastro até encontrar o corpo estendido. Era um cavalo. Ou o que restava dele. O animal jazia de lado, o flanco subindo e descendo com dificuldade. Havia flechas quebradas presas ao corpo, arrancadas às pressas. A pelagem, outrora forte e brilhante, estava manchada de poeira e vermelho escuro. Uma das patas traseiras tremia de forma involuntária. O rancheiro sentiu o estômago se contrair. Aquele não era um cavalo comum. Ele reconheceu os sinais no mesmo instante, e a sela artesanal caída a poucos metros, os desenhos simples no couro, o tipo de trança na crina. Não era a criação de fazenda branca. Não vinha de mercado. Não fora roubado por bandidos comuns. Aquele cavalo pertencia a nativos. O vento soprou mais forte, como se o próprio deserto o advertisse. Durante longos segundos, ele apenas ficou ali, observando o animal lutar para puxar ar para dentro dos pulmões. Cada respiração parecia uma negociação com a morte. O cavalo abriu um dos olhos, escuro, profundo, e o encarou. Não havia medo ali. Havia resistência. O rancheiro sentiu algo antigo se mover dentro dele. Uma lembrança que tentou sufocar por anos. O som de tiros ecoando em um vale distante. Gritos. Poeira. Um erro que não podia ser desfeito. Ele deu um passo para trás. Poderia ir embora. Fingir que não viu. O cavalo morreria em poucas horas, talvez menos. A natureza cuidaria do resto. Ninguém saberia. Ninguém o culparia. Mas seus pés não se moveram. Você não devia estar vivo, murmurou, mais para si do que para o animal. A lógica gritava para que fosse embora. Se os donos do cavalo seguissem até ali, encontrariam rastros. Encontrariam o rancho. E então não haveria explicações suficientes no mundo para salvá-lo. Mesmo assim, ele se ajoelhou. Com cuidado, quebrou o restante das flechas, estancou o sangue como pôde usando um pano velho que sempre carregava. O cavalo reagiu com um espasmo fraco, mas não tentou morder nem fugir. Apenas suportou. A decisão foi tomada naquele instante, e não com palavras, mas com um gesto simples e definitivo. Ele iria salvá-lo. Levou tempo. Muito tempo. Com esforço, improvisou uma espécie de arrasto usando o próprio cavalo e uma lona velha. Cada metro parecia um desafio contra o destino. O sol já começava a subir quando finalmente alcançou o celeiro, afastado da casa principal. Lá dentro, o cheiro de feno e madeira antiga misturava-se ao de sangue. Enquanto cuidava do animal, flashes do passado surgiam sem pedir permissão. Rostos de homens que não voltaram. Um acordo quebrado.
Um momento em que ele escolhera o lado errado da história, ou talvez o lado fácil demais. Ajudar aquele cavalo não apagaria nada disso. Ele sabia. Mas talvez fosse um começo. Quando terminou, fechou o celeiro e apoiou a testa na porta por um instante. O coração batia pesado no peito. Do lado de fora, o dia seguia como se nada tivesse mudado. Por dentro, porém, ele tinha certeza de uma coisa. Ao salvar aquele cavalo, acabará de colocar uma arma invisível apontada para si mesmo. E o Oeste nunca perdoava esse tipo de escolha. A noite caiu sobre o rancho como um peso antigo, familiar. O céu, limpo e cruelmente estrelado, parecia observar em silêncio tudo o que se passava sob ele. O vento esfriou, deslizando pelas frestas das construções de madeira, fazendo o celeiro render como um animal velho e inquieto. Lá dentro, à luz trêmula de um lampião, o rancheiro mantinha-se ajoelhado ao lado do cavalo ferido. O animal respirava com dificuldade. Cada puxada de ar vinha acompanhada de um som rouco, irregular, que fazia o peito do homem apertar. O sangue havia parado de correr, mas a febre começava a tomar conta. O corpo do cavalo tremia, e às vezes ele soltava um relincho baixo, e não de força, mas de dor. A cada som, o rancheiro erguia a cabeça, atento. Não era apenas o medo de perder o animal. Era o medo de ser ouvido. Fique quieto, sussurrou, passando a mão com cuidado pelo pescoço suado do cavalo. Aguente só mais um pouco. Mas o Oeste não respeitava as súplicas. Ele trocou as compressas improvisadas, limpou as feridas novamente, murmurando palavras que já não lembrava de onde vinham. Talvez da infância. Talvez de algum homem que acreditava que falar com os animais ajudava mais do que rezar. Do lado de fora, o deserto permanecia calado demais. Esse silêncio era o que mais o assustava. Se eles o seguirem. O pensamento surgiu sem aviso, repetindo-se como o tique de um relógio quebrado. Ele imaginava rastros na terra, quase invisíveis, mas claros para quem sabia ler o chão. Imaginava sombras surgindo no horizonte ao amanhecer. Se descobrirem que fui eu. Não havia desculpa que o salvasse. Ajudar o cavalo poderia ser visto como roubo. Ou pior, como provocação. O rancheiro conhecia bem aquele mundo. Conhecia o orgulho, a honra, a memória longa. Sentou-se num banco baixo, passando a mão pelo rosto cansado. O lampião projetava sombras distorcidas nas paredes do celeiro, como se homens estivessem se movendo ali dentro com ele. Foi então que as lembranças vieram. Não como imagens claras, mas como fragmentos. Um vale seco. O barulho seco de um disparo. Um corpo caindo da cela. Um grito que ele nunca soube se foi de dor ou de raiva. Anos atrás, quando ainda acreditava que sobreviver justificava tudo. Ele fechou os olhos. Naquele tempo, não pensava em certo ou errado. Pensava em voltar vivo para casa. Pensava em manter a terra. Pensava em não ser o próximo nome esquecido pelo vento. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que estava com as mãos trêmulas. Isso não é por você, disse em voz baixa, olhando para o cavalo. É só, parou, sem completar a frase. Nem ele acreditava. Levantou-se e foi até a porta do celeiro. Abriu apenas uma fresta e espiou a escuridão. Nada. Apenas o campo aberto, as cercas imóveis, a lua iluminando o chão como um aviso. A noite avançou devagar, cruel em sua lentidão. Ele voltou ao cavalo, que agora respirava um pouco melhor, embora o corpo ainda estivesse quente demais. Sentou-se no chão, as costas apoiadas na parede, sem se permitir fechar os olhos por muito tempo. Mas o cansaço venceu. Quando dormiu, os sonhos não trouxeram descanso. Viu-se mais jovem, o rifle firme nas mãos. Viu homens correndo. Ouviu ordens sendo gritadas. Viu um cavalo cair e não aquele, mas outro, anos antes, e um jovem gritar seu nome em uma língua que ele não entendia. Acordou sobressaltado, o coração disparado,
a mão instintivamente buscando uma arma que não estava ali. O cavalo soltou um som baixo, quase um lamento. Eu sei, e murmurou o rancheiro, levantando-se com esforço. Eu sei. A madrugada pareceu não ter fim. A cada hora, ele verificava a respiração do animal, trocava panos, oferecia água em pequenas quantidades. Em certos momentos, teve certeza de que o cavalo não veria o sol nascer. E, em meio àquela vigília, uma pergunta começou a se formar com clareza incômoda. Ele estava tentando salvar o cavalo? Ou estava tentando salvar a si mesmo? Talvez fosse uma tentativa tardia de equilibrar a balança. Talvez quisesse provar que ainda era capaz de escolher diferente. Ou talvez fosse apenas teimosia em aquela mesma que o mantivera vivo por tanto tempo. Quando a primeira luz do amanhecer começou a infiltrar-se pelas frestas do celeiro, ele quase não percebeu. Estava exausto demais. Foi o cavalo que deu o sinal. A respiração, antes irregular, tornará-se mais estável. O animal mexeu a cabeça, soltando um som fraco, mas vivo. Os olhos se abriram, atentos, presentes. O rancheiro deixou escapar um suspiro que não sabia estar segurando. Você conseguiu, disse, com a voz rouca. Mas o alívio durou pouco. Ao sair do celeiro e olhar para o horizonte, algo fez gelar por dentro. Não era uma visão clara, nem um som definido. Era uma sensação antiga, instintiva. O ar estava diferente. Como se o deserto estivesse prendendo a respiração. E no oeste, quando a terra ficava assim, significava que algo estava se aproximando. O rancheiro saiu de casa com passos lentos, como fazia todas as manhãs. O sol mal havia subido o suficiente para aquecer a terra, e uma névoa leve ainda pairava rente ao chão. Por um instante, tudo parecia normal demais, e foi justamente isso que o fez parar. O silêncio. Não era o silêncio comum do deserto, cheio de pequenos sons invisíveis. Era um vazio absoluto, pesado, como se o mundo tivesse suspendido a respiração. Ele deu mais 2 passos, e então viu homens. Por toda parte. Montados, em pé, imóveis como estátuas esculpidas pela poeira e pelo tempo. Cercavam o rancho em um arco perfeito, ocupando as elevações naturais, as cercas, os limites da terra. 100 guerreiros nativos, em talvez mais. Não havia necessidade de contar com precisão. O número era grande o suficiente para tornar qualquer tentativa de fuga uma ilusão infantil. O rancheiro sentiu o sangue gelar. Nenhum deles falava. Nenhum gritava ordens. Nenhuma arma estava erguida em ameaça direta. Ainda assim, nunca havia visto algo tão claramente hostil. Aquela quietude era mais perigosa que um ataque. Eles estavam esperando. O vento soprou, levantando poeira em pequenos redemoinhos, mas os guerreiros não se moveram. Alguns olhavam diretamente para ele. Outros mantinham o olhar baixo, como se aguardassem um sinal invisível. O rancheiro entendeu na mesma hora. Vieram pelo cavalo. E talvez, por ele. A mão direita se aproximou do coldre por reflexo, mas parou no meio do caminho. Seria inútil. Um tiro apenas confirmaria o que eles talvez ainda não tivessem decidido. Ele deixou a mão cair ao lado do corpo. Respirou fundo. Então, um movimento rompeu a imobilidade do cerco. Um homem avançou. Montava um cavalo escuro, forte, com marcas de guerra. Não precisava de adornos para impor respeito. Sua postura fazia isso por ele. O rosto era duro como pedra antiga, sulcado por linhas que não vinham da idade, mas da responsabilidade. Os olhos, escuros e atentos, não carregavam fúria. Carregavam julgamento. O líder parou a poucos metros do rancheiro. Nenhuma palavra foi dita. O silêncio entre os dois parecia medir o peso de histórias que nunca haviam sido contadas. O rancheiro sentiu o passado bater à porta da memória. Outros rostos. Outros olhares.
Situações em que homens como aquele haviam sido reduzidos a inimigos sem nome. Ele engoliu em seco. Ele está vivo, e disse finalmente, quebrando o silêncio com a voz firme, embora o peito estivesse apertado. O cavalo. O líder não reagiu de imediato. Apenas observou. O olhar percorreu o rancheiro de cima a baixo, como quem tenta decidir se vale a pena ouvir. O rancheiro deu um passo para o lado. Eu cuido dele desde ontem, e continuou. Está ferido, é mais vivo. Sem pedir permissão, virou-se e começou a caminhar em direção ao celeiro. Cada passo parecia um teste. Ele sentia os olhos dos guerreiros acompanhando cada movimento. Esperava, a qualquer momento, ouvir o som seco de uma flecha sendo armada. Nada aconteceu. Chegou à porta do celeiro e a abriu devagar. O cheiro de feno misturado a remédio improvisado escapou para o ar da manhã. Lá dentro, o cavalo levantou a cabeça com esforço ao ouvir o rangido da madeira. O líder desmontou. Aproximou-se sem pressa, passos calculados, como se cada movimento tivesse um significado além do visível. Parou à entrada, observando o animal. O rancheiro ficou imóvel, as mãos visíveis, o coração batendo forte demais. O líder entrou. Ajoelhou-se ao lado do cavalo. Passou a mão firme pelo pescoço do animal, examinando as feridas. Seus dedos tocaram os panos limpos, as marcas de cuidado. Notou onde as flechas haviam sido removidas com atenção, onde o sangue fora estancado corretamente. Seus olhos se estreitaram. Aquilo não era trabalho de alguém que queria lucro. Era trabalho de alguém que se importou. O cavalo reagiu ao toque, soltando um som baixo. Vivo. Presente. O líder permaneceu em silêncio por longos segundos. Depois, levantou-se lentamente e voltou o olhar para o rancheiro. Naquele instante, algo mudou. Não foi alívio. Não foi aceitação. Foi reconhecimento. O passado do rancheiro voltou com força. Ele lembrou-se de um jovem que uma vez implorara por água. De um momento em que ele escolhera virar o rosto. Lembrou-se do que custava escolher diferente. Eu não pedi nada em troca, e disse, sentindo a necessidade de falar. Não sabia de quem era o cavalo. Só sabia que não devia morrer assim. O líder manteve o olhar fixo nele. Então, pela primeira vez, falou, em poucas palavras, ditas com voz baixa, carregada de autoridade. Muitos homens dizem isso, e disse. Poucos fazem. O rancheiro sentiu o impacto mais forte do que qualquer acusação. Do lado de fora, os guerreiros continuavam imóveis. O cerco ainda existia. Nada havia sido decidido. O líder voltou-se novamente para o cavalo, pousou a testa brevemente contra a do animal em um gesto íntimo, quase sagrado. Quando se afastou, havia algo diferente em sua expressão. Não era gratidão aberta. Era algo mais profundo. O rancheiro percebeu que aquele momento não dizia respeito apenas a um cavalo. Era sobre memória. Sobre dívida. Sobre coisas que o tempo não apaga. O líder saiu do celeiro e montou novamente. Fez um gesto sutil com a mão. O cerco não se desfez. Mas também não avançou. Os olhos do rancheiro percorreram a linha de guerreiros ao redor do rancho. Pela primeira vez desde que os vira, percebeu que muitos observavam o cavalo e não ele. A vida preservada havia mudado o equilíbrio. Ainda assim, o Oeste não resolvia suas histórias tão facilmente. O rancheiro sabia. O gesto que fizera ao salvar aquele animal havia aberto uma porta. E o que atravessaria por ela? Ainda estava por ser decidido. O sol já estava mais alto quando o líder desmontou novamente, desta vez diante da casa principal. O cerco permanecia intacto, mas algo invisível havia mudado. Os guerreiros ainda cercavam o rancho, porém não havia tensão nos corpos, havia atenção. Como se todos aguardassem não uma ordem de ataque, mas um veredito.
O rancheiro saiu do alpendre e parou a alguns passos do líder. Não havia armas entre eles. Apenas o espaço seco do deserto e um passado pesado demais para caber em palavras simples. O líder falou primeiro. Este cavalo, e disse, sem elevar a voz, pertence ao meu filho. O impacto não veio como surpresa, mas como confirmação. O rancheiro assentiu devagar. Já suspeitava. A forma como o líder tocará o animal não deixava dúvidas. Ele foi ferido há 2 dias, e continuou o líder. Um confronto ao norte. Homens armados. Confusão. Meu filho caiu. Pensamos que o cavalo havia morrido com ele. O rancheiro sentiu o peito apertar. Ele está vivo? Perguntou, quase sem perceber que falava. O líder sustentou o olhar por alguns segundos antes de responder. Vive. Ferido, mas vivo. O rancheiro fechou os olhos por um instante. Soltou o ar lentamente. Salvar o cavalo havia sido apenas parte da história. A vida preservada carregava um significado maior e um fio que ligava 2 destinos que nunca deveriam ter se cruzado novamente. Entre nós, disse o líder, dando um passo à frente, um cavalo não é apenas um animal. Ele carrega o nome, a honra e o caminho de quem o monta. O rancheiro ouviu em silêncio. Ao salvar este cavalo, continuou, você salvou a honra do meu filho. Sem saber. O vento passou entre os dois, levantando poeira. O deserto parecia ouvir. Então o tom do líder mudou. Mas há outras histórias entre nós, disse. Histórias antigas. O rancheiro não desviou o olhar. Sabia o que vinha a seguir. Houve um tempo, prosseguiu o líder, em que homens como você atravessaram estas terras com armas e promessas quebradas. Homens que disseram que só queriam passar, e ficaram. Homens que tomaram vidas e chamaram isso de necessidade. Cada palavra era precisa. Não havia raiva nelas. Havia memória. Eu estava lá, disse o rancheiro, finalmente. A voz saiu baixa, firme. Em mais de um desses momentos. Os guerreiros ao redor permaneceram imóveis, mas o ar pareceu se contrair. Você matou? Perguntou o líder, direto. O rancheiro respirou fundo. Sim. Nenhuma justificativa veio depois. Nenhuma explicação. Apenas a verdade nua. Você traiu acordos? Continuou o líder. Sim. Você escolheu sobreviver, e mesmo quando isso custou a vida de outros. O rancheiro sentiu o peso daquela pergunta como um tiro que nunca fora disparado. Sim. O silêncio que se seguiu foi longo. O líder observava como se buscasse rachaduras, sinais de mentira. Não encontrou nada além de um homem cansado. Por que salvou o cavalo? Perguntou. O rancheiro hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque ela doía. Porque naquela manhã, disse, eu vi algo que ainda lutava para viver. E porque passei tempo demais fazendo o contrário. O líder desviou o olhar, caminhando alguns passos. Fitou o horizonte, onde a terra se encontrava com o céu. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Meu filho me perguntou uma vez se homens mudam, disse. Eu não soube responder. O rancheiro sentiu um nó se formar na garganta. Eu não posso desfazer o que fiz, disse ele. Não posso trazer ninguém de volta. Não posso pedir que esqueçam. Só posso dizer que, hoje, eu escolheria diferente. Não havia súplica em sua voz. Apenas aceitação. O líder permaneceu em silêncio por um longo tempo. Os guerreiros aguardavam. O cerco continuava. Mas o momento já havia ultrapassado a violência. Por fim, o líder ergueu a mão. Não foi um gesto de ataque. Foi um gesto de contenção. Com um sinal quase imperceptível, indicou algo aos guerreiros mais próximos. Lentamente, um a um, eles começaram a abaixar as armas.
Não se afastaram. Não relaxaram completamente. Mas o peso do cerco se transformou. O líder voltou-se para o rancheiro. O passado não se apaga, disse. Mas pode ser carregado de outra forma. Ele deu um passo à frente e estendeu a mão. Não como um acordo formal. Não como perdão. Mas como reconhecimento. O rancheiro olhou para a mão por um segundo que pareceu eterno. Então a apertou. O toque foi firme. Breve. Suficiente. Quando o líder se afastou, montou novamente e falou alto o bastante para que todos ouvissem. Hoje, não há sangue aqui. Os guerreiros permaneceram em silêncio, mas o cerco começava a perder sua forma. O rancheiro ficou parado, sentindo algo que não sentia havia anos. Não era absolvição. Era respeito. E no oeste? Isso era mais difícil de conquistar do que qualquer vitória armada. Eles partiram como chegaram. Sem gritos. Sem celebração. Sem ameaça. Um a um, os guerreiros viraram seus cavalos, dissolvendo o cerco com a mesma disciplina silenciosa que o havia formado. O som dos cascos afastando-se misturou-se ao vento, até que restasse apenas o deserto retomando seu ritmo antigo. O rancheiro permaneceu imóvel no alpendre, observando. Não tentou falar. Não acenou. Sabia que aquele momento não pedia palavras. O respeito que lhe fora concedido não precisava de confirmação, apenas de memória. Quando o último guerreiro desapareceu no horizonte, o rancho pareceu maior. Mais vazio. Ou talvez mais leve. Ele desceu os degraus devagar e caminhou alguns passos à frente, parando onde a poeira ainda pairava baixa. Inspirou fundo. O ar tinha o mesmo cheiro de sempre, terra seca, madeira, sol. Mas algo nele havia mudado, e isso fazia toda a diferença. Sobreviveu por um fio. Sabia disso. Se tivesse feito uma escolha diferente, em qualquer uma, e o desfecho poderia ter sido outro. Bastava um gesto errado, uma palavra mal colocada, um segundo de orgulho. O oeste era implacável com erros pequenos. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que haviam segurado armas. Mãos que haviam deixado cair vidas. Mãos que, agora, haviam estancado sangue. Nenhuma delas era inocente. Mas também não eram mais as mesmas. Caminhou até o celeiro. Abriu a porta com cuidado. O cavalo levantou a cabeça ao ouvi-lo. Ainda fraco, ainda marcado, mas vivo. Os olhos escuros o acompanharam com atenção serena. Você vai ficar bem, e murmurou. Não sabia se falava com o animal ou consigo mesmo. Fechou a porta e voltou para fora. O sol já avançava pelo céu, lançando sombras longas sobre a terra. O dia seguia. Sempre seguia. O rancheiro sentou-se no banco do alpendre, apoiando os cotovelos nos joelhos. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se não fazer nada. Apenas estar ali. Pensou no que o líder dissera. O passado não se apaga. Mas pode ser carregado de outra forma. Durante décadas, carregar o seu como uma arma apontada para dentro. Cada lembrança era um disparo silencioso. Cada amanhecer, um lembrete do que havia sobrevivido e do que não. Redenção, aprenderá agora, não vinha com aplausos. Não vinha com perdão declarado. Não vinha com histórias contadas ao redor do fogo. Vinha com escolhas pequenas. Silenciosas. Difíceis. Vinha com a decisão de salvar algo frágil, mesmo quando isso colocava tudo em risco. Vinha com a coragem de não se defender quando a verdade era feia demais. Vinha com aceitar que algumas dívidas não se pagam e apenas se honram. O oeste continuava brutal. Sempre seria. A terra não mudava por causa de um homem. As cercas ainda seriam derrubadas. O sangue ainda seria derramado em outros lugares, por outros motivos. Mas algo dentro dele finalmente encontrara repouso.
Não era felicidade. Não era orgulho. Era paz. Levantou-se e caminhou até a cerca ao sul, onde tudo começara. O vento soprou, fazendo a madeira render suavemente. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o sol no rosto marcado pelo tempo. Quando os abriu, o horizonte estava limpo. O rancho permanecia de pé. E o homem que o habitava já não era o mesmo que cavalgara por aquelas terras ao amanhecer do primeiro dia. Não era melhor. Não era perdoado. Mas era diferente. E, no Velho Oeste, às vezes. Isso era o bastante. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. O Velho Oeste foi construído com sangue e silêncio, e mais são as escolhas humanas que realmente moldam o destino. Até a próxima história.